tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar expondo a carta aos Hebreus. Eu já expus o capítulo 7 e hoje eu vou expor o capítulo 8. O capítulo 8, logo no início, ou seja, do versículo 1 até o versículo 5, ele continua a falar sobre o sumo sacerdote. No capítulo 7, ele fala sobre o sumo sacerdote e principalmente o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, rei de Salém. E logo no início aqui do capítulo 8, ele continua ainda falando. Aí sim, a partir do versículo 6, ele entra aí a nova aliança. Ou seja, a nova aliança trazida por Cristo, ela é superior à antiga aliança, ou a aliança que Deus fez lá no passado. Ele começa dessa forma. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como este, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu e não o homem. Esses dois primeiros versículos, ele fala que o mais importante de tudo isso, no capítulo 7, ele fala que Jesus, ele é sumo sacerdote, não da tribo de Levi, da linhagem de Arão. Ele não, inclusive aqui na terra, ele nem poderia ser sumo sacerdote, porque não era desta linhagem, mas ele enfatiza que ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E você, mas o mais importante de tudo isso é que estamos tratando de algo seguinte, é que nós, o mais importante do que estamos tratando é que nós temos um sumo sacerdote como esse. Como quem? Como Jesus. Mas o que Jesus fez? Diz aqui que Jesus ele se assentou à direita do trono da majestade do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, o sumo sacerdote na antiga aliança, ele não tinha esse privilégio. Ele entrava no Santo dos Santos de pé, ficava o tempo todo de pé ali, não tinha nenhuma cadeira para se assentar. Após terminar todo aquele ritual, ele saía e pronto, uma vez por ano. Mas ele diz aqui que este sumo sacerdote, Jesus, o qual nós servimos, ele é superior. Por que ele é superior? Porque ele fez todo o trabalho, ele se assentou à direita da majestade de Deus. E diz aqui que ele serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo. Sabe por quê? O tabernáculo que foi erigido ali no deserto, ele era uma réplica, ou seja, ele era uma cópia do verdadeiro tabernáculo ali nos céus. Ou seja, o sumo sacerdote da antiga aliança, eles serviam num tabernáculo que era uma cópia, ou seja, eles serviam numa maquete. Mas que Jesus, como verdadeiro sacerdote, ele serve também num tabernáculo verdadeiro, não numa cópia. E este tabernáculo que Jesus agora está, não foi feito por mãos humanas. O lá do Antigo Testamento, da Velha Aliança, ou da Antiga Aliança, não da Velha Aliança, mas da Antiga Aliança, ele foi erigido por homens. Mas este aqui, o qual Jesus está, e ele está sentado ainda, ele não foi feito por mãos humanas.
foi feito pelo próprio Deus. O versículo 13 diz assim: todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. E por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote. Olha só, ele argumenta aqui. Se ele estivesse aqui na terra, ele quem? Jesus. Se Jesus estivesse aqui na terra ainda, então, quando o escritor escreveu a carta aos Hebreus, Jesus já tinha morrido. Não sabemos o período. Provavelmente antes da destruição do templo. Então, provavelmente 20, 30 anos depois da morte de Jesus. Então, se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é o quê? Está escrito aqui, que é cópia. Eles servem, olha, então, eles servem, estão indicando que ainda havia trabalhos no que se diz respeito ao sacrifício de animais ali em Jerusalém. Eles servem. Se tivesse sido, se quando o escritor escreveu esta carta, o templo em Jerusalém tivesse sido destruído, ele não tinha colocado o tempo do verbo desta forma. Pode ver, eles servem, não serviu nem servirá, eles servem, ele colocou no presente, eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Olha, Moisés, está lá em Êxodo 25:40. Tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que ele foi mostrado no monte. Então, o texto aqui deixa entender que Moisés, quando ele subiu ali no monte, ele viu, Deus mostrou para Moisés o verdadeiro tabernáculo. Então, tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que ele foi mostrado no monte. Então, indicando aqui que Moisés ele viu o original, para que através desse original ele fizesse uma cópia do verdadeiro tabernáculo. Ele diz aqui no versículo 3 que todo sumo sacerdote ele é constituído para quê? Ele é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. E Jesus ofereceu. Jesus ofereceu a sua própria vida, o seu próprio sangue. Ele derramou o seu próprio sangue ali na cruz do Calvário por mim e por você que me vê e ouve. Nós não merecíamos o céu, nós merecíamos era a cruz, nós merecíamos a morte, mas ele veio e ofereceu. Assim como os sacerdotes do passado, da antiga aliança, eles ofereciam sangue alheio, ou seja, sangue de touros e de bodes, e que este sangue não era capaz de eliminar, de purificar o pecado, mas o sangue ele era espargido ali sobre a tampa do propiciatório no sentido de apaziguar a ira de Deus para com o homem. Então ele cobria o pecado. Ele entrava não com sangue próprio, mas com sangue alheio. Mas Jesus, ele entrou no santuário eterno com seu próprio sangue. E ele disse que se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote. Porque Jesus, na verdade, ele era da tribo de Judá. E para ser sacerdote, e sumo sacerdote, ele deveria ser da tribo de Levi e da linhagem de Arão. E agora no versículo 6, ele começa a falar sobre a nova aliança é superior. Inclusive, ele cita Jeremias. Nós vamos ler alguns versículos de Jeremias que o autor aos Hebreus ele inseriu na sua carta. Vamos ver o que diz aqui a partir do versículo 6. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Deles quem? Dos sacerdotes levíticos. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga,
sendo baseada em promessas superiores. Veja bem, que agora, porém, o ministério, a palavra que o autor usou aqui, a palavra grega leiturgias, que vem de leiturgos, fala de serviço. Então, seria mais ou menos assim. Assim, porém, o serviço que Jesus recebeu é superior, porque o trabalho que era feito dentro do santuário, ele denotava o quê? Serviço. Então, Jesus ele recebeu esse serviço também. Só que esse serviço que Jesus recebeu, ele é muito superior ao serviço que os sacerdotes da antiga aliança receberam. E ele falou assim, o serviço é superior, ou o ministério é superior, também a aliança. Aliança é o quê? Aliança é pacto. Deus fez um pacto com o povo da antiga aliança, com o povo hebreu. Então ele fez um pacto. Mas só que este novo pacto, mediante o sangue derramado de Cristo na cruz do Calvário, este é o sangue da minha aliança. Então foi feito um pacto novamente para com o homem. E neste novo pacto, não só hebreus estavam inseridos neste novo pacto, mas também os gentios foram inseridos neste novo contrato, neste novo pacto feito com o homem. Lá na antiga aliança, ela não foi tão abrangente. Ela foi destinada, ou este pacto e esta aliança, ela foi destinada ao povo hebreu. Por isso que ela foi inferior. Somente um povo foi privilegiado. Os demais foram excluídos. Mas agora no novo pacto, mediante o sangue de Cristo, através do sangue de Cristo, esse novo pacto, ele que diz aqui que ele é superior, sendo baseado em promessas superiores. Lembra da promessa feita a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus já tinha feito uma promessa a Abraão, que na pessoa de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Não somente um povo específico, que era o povo hebreu. Mas agora, através deste novo pacto, essa promessa superior, ele seria mais abrangente. Incluiria judeus e hebreus. Pois, o 7, ele coloca uma condicional aqui. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Então, antes de entrar no versículo, ele argumenta, olha, pois se a primeira aliança, qual a primeira? A aliança feita com o povo hebreu, a antiga aliança. Se esta aliança ela fosse perfeita, se ela tivesse alcançado a perfeição, não seria necessário procurar lugar para outra aliança, outro pacto. Então não era necessário. Se o primeiro tivesse alcançado a perfeição, não era necessário ter um segundo. Mas o primeiro não foi perfeito. Por que não foi perfeito? Porque os homens, eles foram desobedientes com relação a este pacto. E veja bem o versículo 8, ele fala e aí começa a citar o profeta Jeremias. Deus, porém, achou o povo em falta. Então, a falha não foi por parte de Deus. Claro, Deus jamais vai falhar. Deus é bom, justo, santo. Não temos sombra de dúvida. Em todos os atos de Deus, ele é perfeito, ele é bom, ele é justo. O homem sim, o homem é perverso. Muitas das vezes ele quer julgar a Deus segundo a sua ótica humana, mas ele é perverso na sua essência. Então o povo foi achado aqui em falta. Achou o povo em falta. Então quem falhou neste pacto? Porque em todo pacto, em toda aliança, tem direitos e obrigações de ambas as partes. Tinha da parte de Deus e também da parte do povo. No que se diz respeito à parte de Deus, ele foi fiel em tudo. Mas no que se diz respeito à parte do homem, houve o quê? Falha. Ele aqui, achou o povo em falta, e disse. Estão chegando aí, começa aqui a citar Jeremias capítulo 31, e ele começa a citar do versículo 31 até o 34. Estão chegando os dias, declara o Senhor,
quando farei uma nova aliança. Veja bem que lá no período de Jeremias ele profetizou aí por volta do ano 600 a.C. Estes versículos que foram ditos pelo profeta Jeremias, ele falou ali por volta do ano 597, durante o governo do rei Zedequias. E inclusive ele destina 2 capítulos do seu livro do profeta Jeremias, o capítulo 30 e o capítulo 31, ele fala detalhadamente sobre a queda do povo hebreu e depois a restauração deste povo hebreu. E aí, por isso que o escritor aos Hebreus, ele usa isso aqui. Estão chegando dias, declara o Senhor Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, quando farei uma nova aliança, ou seja, um novo pacto. Olha aqui, Jeremias, lá na antiga aliança, já falando de uma nova aliança. Com a comunidade de quem? De Israel. E com a comunidade de Judá. E veja bem que quando ele fala aqui comunidade de Israel, Israel já tinha sido levado cativa para onde? Para a Síria, por volta do ano 720 a.C. As 10 tribos do norte, que compreendiam Israel, já tinha sido levada cativo. Só tinha agora as 2 tribos do sul, que era Judá. Mas que no futuro Deus faria uma aliança com todos eles, tanto com Israel como com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados. Olha, não será, e ele prossegue, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Então, olha, esta aliança que eu farei no futuro, veja bem, 600 anos antes da vinda do Messias, que seria estabelecido um novo pacto. Deus já estava falando através do seu profeta. Olha, este novo pacto não será como o pacto anterior que eu fiz quando eu tirei o povo hebreu ali do Egito. E ele prossegue, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei. Agora ele está falando da nova aliança. A primeira já estava passando, porque o povo foi achado em falta. E agora eu farei uma nova aliança. E a aliança que farei com a comunidade de Israel, tudo indica aqui que ela agora está colocando todo o povo hebreu junto. Esta é a nova aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei de pôr as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então veja bem aqui que a nova aliança, a lei do Senhor, ela não seria escrita mais em tábuas de pedra. Isso aqui no sentido de obediência. Ou seja, na nova aliança, ela não tem esse aspecto exterior. Porque lá na antiga aliança, era mais, o ato era exterior e não interior. Ou seja, o homem, ele obedecia os mandamentos ou os preceitos da lei para permanecer na aliança. Então, lá na antiga aliança, ele obedecia para permanecer. Então, atos exteriores para permanecer em uma aliança. Na nova aliança é o contrário. Devido ao fato de eu estar na aliança, eu obedeço os mandamentos por amor. Porque as leis do Senhor já estão inseridas no meu coração. Por isso que, olha, eu vou escrever as minhas leis não em tábuas de pedra, mas eu vou escrever na mente e no coração de vocês. Por isso, hebreus, vocês que estão querendo voltar para a antiga aliança, querendo realizar todos aqueles rituais da antiga aliança, vocês estão retrocedendo no tempo e no espaço.
Vocês estão voltando atrás. A aliança estabelecida por Cristo é muito superior à antiga aliança. E para encerrar, chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquada é envelhecido e está pronto a desaparecer. Ele aqui usa a palavra antiquado, pepalekoen, que quer dizer o quê? Ele se fez obsoleto, ou seja, ele tirou ou está fora, que não está mais em uso, está fora de uso, não precisa mais da antiga aliança. Agora nós temos uma nova aliança em Cristo Jesus. Está aí, portanto, o capítulo 8 da carta aos Hebreus. E no próximo vídeo eu estarei entrando no capítulo 9 e ele vai falar agora sobre o santuário superior. Que Deus abençoe e até lá!